uma voz que chama pelo seu nome. Este foi o terceiro fato que ocorreu naquele encontro de Saulo com Jesus. O texto de Atos capítulo 9 deixa muito claro que ao cair por terra, Saulo caído por terra, ele ouvia uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Jesus conhecia Saulo, eles nunca tinham se encontrado, eles nunca tinham estado juntos. Como agora essa voz dirige a Saulo chamando pelo nome? A dedução de Saulo naquele momento, com certeza, era: alguém que me conhece muito bem estava me perseguindo e eu não sabia. Sim, invisivelmente ele estava sendo acompanhado todos os dias por Jesus. Ao entrar na casa dos crentes, ao arrastar e levá-los à prisão, ao se dirigir ao sumo sacerdote e pedir autorização, ao se dirigir e embrear-se naquela última viagem para Damasco, tudo isso estava nu e patente aos olhos de Jesus. Quando ele, na sua cama, deitado, ele fazia os planos para o outro dia e ele fazia a trajetória daquela perseguição, com quem ele iria, a quem ele iria atacar, a como ele iria atacar, a maneira como ele iria atacar os crentes, tudo isso estava nu e patente aos olhos de Jesus. A Bíblia diz que Jesus conhece o mais íntimo do nosso coração, os pensamentos íntimos do coração de cada um de nós. O salmista, no Salmo 139, disse: sem que haja uma palavra na minha boca, eis que logo, ó Senhor, tudo tu sabes. Portanto, nada pode se esconder de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratar, disse o escritor da Epístola aos Hebreus. Portanto, agora Saulo ouvia alguém chamando pelo seu nome. É óbvio que nós entendemos aqui que Saulo era um velho conhecido de Jesus, aquele a quem ele perseguia. Logo, a pergunta de Jesus era muito insolente: por que me persegues? E a redundância aqui da pergunta de Jesus, mais uma vez, fazia Paulo tremer. Ele dizia: duro, difícil, coisa difícil, Saulo, é para tu continuar esmurrando ponta de faca. Quando ele disse: duro é para ti recalcitrar contra aguilhões. Duro é para você ficar esmurrando ponta de ferro. Era mais ou menos essa expressão que Jesus estava usando para Saulo. É difícil você continuar caminhando contra algo que você não pode resistir. E naquele momento ele entendia que alguém conhecia o seu nome. Foi quando ele faz a pergunta: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Que coisa dura para Saulo, naquele momento, saber que ele estava perseguindo não apenas a igreja, mas ao dono da igreja. Ele estava assolando não aos crentes, mas aquele a quem os crentes acreditavam. Ele não estava querendo banir a mensagem pregada pelos crentes, mas banir aquele de quem os crentes pregavam, de quem os crentes anunciavam: o Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Fica difícil agora para Saulo sair de uma dessas. Mas quero mostrar alguns textos como Deus realmente nos conhece, assim como ele conhecia a Saulo. Ele conhece a todos nós. Um episódio interessante está no livro de Lucas, capítulo 19. A Bíblia diz que Jesus, passando por Jericó, uma cidade da época de Jesus, ele entrou e ia passando em Jericó. E havia ali um homem chamado Zaqueu. E aquele homem desejava muito ver quem era Jesus. E como ele era um homem baixinho de estatura,
pequeno na sua estatura, ele correu adiante da grande multidão, subiu a uma árvore, porque Jesus havia de passar por ali e ele nunca tinha visto Jesus, apenas ouvia falar, mas não o conhecia. Jesus não conhecia também aquele homem chamado Zaqueu. E quando Jesus chegou debaixo daquela árvore, Zaqueu estava em cima da árvore, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, chamando pelo nome de Zaqueu. Como Jesus conhecia Zaqueu? Ora, a Bíblia Sagrada diz que Jesus é Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Esses atributos são exclusivos de Deus. Portanto, Deus conhece a todos pelo nome. Ele conhece a nós desde que estávamos na madre da nossa mãe. O salmista diz: Senhor, tu me viste ainda sem forma, quando apenas era um embrião na madre da minha mãe. E tu escreveste sobre a minha vida tudo o que iria acontecer, cujas coisas iriam acontecer no decorrer do tempo. Portanto, fica evidente que Jesus conhecia Saulo muito bem, ainda que Saulo pensava na sua cabeça que ele não seria conhecido. Por isso, é bom ficarmos aqui de sob aviso que a Bíblia Sagrada diz que um dia este Jesus voltará, sentará no trono, e todas as multidões de todas as épocas estarão diante dele, e ele julgará cada um pelas obras que cada um cometeu. Este Jesus conhece a mim, conhece a você, conhece a nós pelo nosso nome. O que a Bíblia Sagrada fala é surpreendente. Jesus, como Deus, ele conhece as estrelas dos céus. E não apenas as conhece, mas ele chama-as, cada uma, pelo seu próprio nome. Não é maravilhoso, não é fantástico, não é admirável isto, que ele conhece as estrelas chamando-as pelos seus nomes? Sim, está escrito aqui nos Salmos, o Salmo 147, versículo 4 e versículo 5, diz o salmista: conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Deus e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Portanto, ninguém pode se comparar a Jesus. Ele realmente nos conhece pelo nosso nome. Se ele conhece as estrelas e sabe o nome de cada uma delas, você imagina olhando numa constelação, por exemplo, você não seria capaz de contar até 10. Não. Apenas contando. Mas Jesus não conhece, não sabe apenas o número das estrelas de uma constelação, mas ele sabe as estrelas do firmamento inteiro e chama cada uma pelo seu próprio nome. Imagine eu e você. Nada pode fugir dos olhos penetrantes de Deus, dessa luz que nos alumia todos os dias. Ainda a Bíblia Sagrada diz, em Daniel capítulo 2, Deus se revela a Daniel no capítulo 2, versículo 22, e ele diz o seguinte, ele revela, ou seja, mostra o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Bem que o salmista, no Salmo 139, tentou ludibriar Deus, enganar Deus, e ele disse o seguinte, olha, se eu me encobrir nas trevas, eu estarei escondido. Essa é a nossa ilusão. E o salmista chegou a uma conclusão, Senhor, não tem jeito, para ti a luz e as trevas são a mesma coisa. Deus nos vê mesmo quando estamos bem escondidos, mesmo quando estamos ocultos aos olhos de todos e de tudo, ainda ali Deus está presente. O salmista no Salmo 139 diz, se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo do abismo, tu estás ali também. Se eu tomar as asas da alva, o Senhor vai estar ali. E o salmista chegou à conclusão, para onde irei do teu espírito, para onde fugirei da tua presença. Portanto, Saulo estava diante do Deus que tudo sabe, tudo vê e tudo pode.
Mais um texto nessa linha de raciocínio é Hebreus capítulo 4, versículo 13. Ele disse: não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Saulo estava perante os olhos penetrantes de Jesus, de cujos olhos ninguém pode fugir. Meu querido, lembre-se, você e eu estamos sendo vistos por Jesus todos os dias, de dia e de noite, perto ou longe, inocente ou consciente. Deus está sabendo tudo o que eu penso, tudo o que eu faço, tudo o que eu digo, para onde estou me dirigindo. Ele conhece tudo sobre a minha vida. Ninguém pode fugir dos olhos de Deus na pessoa de Jesus. Espero que você tenha entendido aqui a questão de Saulo, nesse momento, ter caído e ouvido uma voz, muito embora ele não vendo ninguém. Deus está chamando-nos pelo nosso nome. Mateus capítulo 11, versos 28, 29 e 30, ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e em mim vocês acharão descanso para as vossas almas. Só o Jesus, invisível aos nossos olhos, pode dizer isto para um ser humano. Ele nos conhece e ele quer que nós o conheçamos. O profeta Oséias fez um apelo dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E no mesmo capítulo de Oséias, Deus disse que o meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Então conheça Deus, porque Ele te conhece, Ele me conhece. E Ele quer que nós o conheçamos. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Eu quero terminar mais uma vez orando. Pai querido, obrigado pela tua graça, pelas tuas infinitas misericórdias. Obrigado pelos teus olhares neste momento, me vendo aqui e vendo a todos aqueles que me acompanham e até aqueles que não estão também me acompanhando. Mas o Senhor está vendo todas as pessoas, todas as nações, povos, tribos e línguas. Ninguém pode fugir dos teus olhares santos, penetrantes e que pode trazer à tona aquilo que mais oculto está na nossa vida. Obrigado, Deus, por estar vendo a necessidade de cada um, por poder suprir a necessidade de cada um. Eu oro com gratidão no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, Deus te abençoe, te espero na próxima mensagem.